E o bolsonarismo segue fritando os bolsonaristas. Dessa vez foi esse senador, né? O senador Carlos Portinho. Ele é líder do PL no Senado e expressou, segundo essa matéria aí do jornal Metrópolis, né, a coluna do Paulo Capelli, expressou preocupação com a decisão do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro que esses dias resolveu falar também a linguagem neutra, né, que eles tanto criticavam, e colocou todos num post dele nas redes sociais. Eles estão meio perdidos, apesar da força política, apesar de ser o Flávio Bolsonaro, caso ele mantenha a candidatura, que vai disputar o segundo turno com o presidente Lula. Mas tem um processo de fritura aí aos aliados e resta saber se esses aliados fritados vão fazer campanha para o Flávio Bolsonaro ou se eles vão boicotar essa campanha e apoiar uma terceira via, mesmo sabendo que essa terceira via não vai para o segundo turno. Não é uma coisa muito boa ser fritado, ser rifado num projeto político. E a forma que a família Bolsonaro vem rifando aliados pode atrapalhar, sim, a votação deles. Agora, quem manifestou solidariedade ao Carlos Portinho, senador rifado, que está preocupado, né, com a decisão do Flávio Bolsonaro de apoiar o prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella, que é do União Brasil, que foi uma negociação entre o União Brasil e o Progressistas, né? Esse Márcio Canella, ele é do União Brasil, então vai ser ele o candidato, né? Pelo menos por enquanto as articulações vão nesse sentido, prefeito de Belford Roxo, e também o governador Cláudio Castro, que é do PL. Então tá aí esse senador Carlos Portinho rifado. E o Ottoni de Paula, senador Ottoni de Paula, senador não, né? Deputado federal Ottoni de Paula, manifestou solidariedade ao Carlos Portinho e fez uma lista, né, dos aliados aí que o Bolsonaro fritou. Vamos lá, vamos ver aqui esse vídeo do Ottoni de Paula publicado em suas redes sociais. Ele que é um pastor de direita, conservador, cristão, né? Foi um dos principais bolsonaristas durante o mandato do ex-presidente Bolsonaro, abriu os olhos e agora está aí denunciando os absurdos do bolsonarismo. E interessante, você vai ver no vídeo dele, ele elogiou a esquerda. Fica até o final que você vai ver esse elogio e faz muito sentido. Vamos lá. Pessoal, eu estou gravando esse vídeo para prestar solidariedade ao senador Portinho, senador pelo Rio de Janeiro, que foi informado pela imprensa que ele não será mais senador pelo Rio. Informado pela imprensa, rifaram ele sem falar com ele. Sacanagem extrema, isso é um problema. Bom, esse senador, Carlos Portinho, ele falou, né, que recebeu essa decisão dizendo ele, serenidade e maturidade política, e disse que vai continuar colaborando com o grupo, né, com o projeto do Flávio Bolsonaro. Mas não é possível que ele tenha uma autoestima tão baixa assim, né, depois de ser rifado, continuar apoiando um projeto que rifou ele. Mas vamos continuar ouvindo o Ottoni de Paula. Rio de Janeiro. Simplesmente o PL não vai lhe dar a vaga, mesmo com toda a fidelidade dele a Bolsonaro e ao bolsonarismo. Ele fica sabendo pela imprensa que ele não será mais senador pelo Rio de Janeiro, pelo PL. Assim como o Gaia lá em Goiás. Mas o Gaia, ele estava deixando de ser um bolsonarista, 100% bolsonarista, estava fazendo uma articulação com o Ronaldo Caiado, né, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que é muito rejeitado pela maioria dos apoiadores do Bolsonaro. Então o Gaia estava se engraçando aí com um grupo político que não seria aquilo que poderia se chamar de chapa pura de membros da seita. E o Wilder Moraes, que agora é o pré-candidato a governador, né, que não seria nessa articulação, porque o Gaia ia apoiar o Daniel Vilela, que é o vice do Caiado e vai disputar o governo de Goiás. Aí o Wilder Moraes, ele bagunçou esse projeto aí do Gustavo Gaia e agora parece realmente que ele foi fritado também. Vamos ver se o Gaia vai ser candidato ao Senado. Mas o Ottoni de Paula tá falando aí. Vamos lá. Que já fez até um vídeo falando sobre o fogo amigo. Está sendo escanteado sem nenhum aviso prévio. Assim como o Sebastião, desembargador Sebastião,
que seria candidato ao Senado, estava em primeiro lugar. Esse aí defendeu muito o Bolsonaro nas redes sociais, nas ruas, participando ativamente de movimentos. Aí foi sacanagem com ele, viu? Sacanear esse ex-desembargador. Olha, ele podia ter mais votos do que a dona Michele, tá? Lá em Brasília, aqui em Brasília. Bom, eu vi aí no Metrópolis que os candidatos do Bolsonaro, as candidatas, né, é a Bia Kicis e a Michele Bolsonaro, né? O ex-desembargador ficou fora, mesmo, né, segundo o Ottoni de Paula aí, tendo condições de ter mais votos do que a própria ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que tá num pé de guerra com os enteados, e essa briga na extrema-direita nos faz torcer por uma coisa, pela briga. Mas vamos continuar ouvindo o Ottoni de Paula. E simplesmente foi escanteado sem aviso nenhum, cara que sempre defendeu o Bolsonaro. A Carol de Toni, ela só não foi implodida porque a eleição do Carlos Bolsonaro depende da Carol de Toni. Isso é verdade. O Carol de Toni tem muito mais votos do que o Carlos Bolsonaro. Só que aí, como não teve como acabar com a candidatura dela, eles rifaram e fritaram o Esperidião Amin, que sempre defendeu o Bolsonaro e agora foi jogado para escanteio também. Não é porque eles gostam dela, não. Ela ameaçou sair do partido. É isso. Mas, se ela não ficar, o Carlos Bolsonaro pode perder. Então, quebraram o acordo com o Esperidião Amin, um fiel defensor de Bolsonaro. Pois é. Gente, esse é o estilo Bolsonaro de ser. Esse é o estilo bolsonarista de ser. Eles não respeitam. Se você cresce um pouco, eles se preocupam com... Esse é o ponto que vai destruir o bolsonarismo. Voltado, logicamente, para uma atuação política semelhante a uma seita, né? Que eles idolatravam o Bolsonaro. O Ottoni de Paula, ele é pastor evangélico. Ele viu o estrago que o bolsonarismo causou nas igrejas evangélicas, porque uma parcela dos evangélicos substituíram Jesus Cristo pelo Bolsonaro. Isso não deu muito certo. E agora, né, a gente vê aí essa bagunça na extrema direita, e sim, eles querem alguém que idolatre o Bolsonaro como se ele fosse um deus, mas agora ele é um sujeito que demonstra fraqueza dentro da cadeia, não é um líder forte, é um líder que fica choramingando, tá numa cela bem especial, um lugar que é melhor do que a moradia da maioria do povo brasileiro, e se apresentando como um doente, um idoso, incapaz de ser um líder, diferente do presidente Lula, que foi pra cadeia de lá de dentro, fez campanha, fez política, se articulou e derrotou o Bolsonaro em 2022 porque teve postura de líder diferente do que o Bolsonaro vem fazendo. E é por isso que tá essa brigaiada na extrema-direita, porque não tem liderança. E o Flávio Rachadinha não tá conseguindo colocar ordem, né, nesse chiqueiro da extrema-direita. Vamos continuar ouvindo aí Ottoni de Paula. Seu crescimento, veja o Nicolas, tá crescendo muito, tá fugindo desse controle, então eles querem implodir. Veja o Tarcísio. Nicole e Tarcísio. O Tarcísio não tava crescendo não, viu? O pessoal tá tentando fazer o Tarcísio de Freitas emplacar, mas ele é um candidato meio xoxo, né? Uma eleição presidencial ele não tem carisma suficiente para conquistar o voto da população, não. Começou a crescer, começaram a bater nele, é assim mesmo. Muito bom. O bolsonarismo é assim. Há mais fidelidade na esquerda, há mais companheirismo na esquerda do que no bolsonarismo. Mas é porque também a esquerda tem bons propósitos, a esquerda tem bons projetos, né? É humanista, mesmo com as suas contradições e com seus defeitos, a esquerda se preocupa com o ser humano e pensa na coletividade. A extrema-direita, ela é uma força política que cada um olha somente para o próprio umbigo. Eles, por exemplo, desprezam a necessidade das pessoas mais pobres, eles não estão nem aí para os que passam fome, os que têm necessidade, os que ganham pouco. A esquerda olha e fala, não, nós vamos ter que dar uma ajuda aí para quem precisa. Eles falam, não tem que dar Bolsa Família, não tem que dar Vale Gás. Eles são contra o fim da escala 6x1. Mas a esquerda tem sim organização e tem sim um sentimento forte
tirando logicamente algumas figuras que não fazem nada, né, pelo movimento de esquerda, mas que, né, que se ajuda mutuamente. É uma força política importantíssima, reconhecida agora, né, pelo pastor de direita, ex-bolsonarista Ottoni de Paula. No bolsonarismo, você não pode contar com amizade, lealdade, fraternidade. Não. Com certeza não pode Na mesmo. primeira oportunidade vão soltar a sua mão. Na esquerda, não. Na esquerda, ninguém solta a mão de ninguém. E aí, eu tenho que parabenizar a esquerda por ser um grupo político de caráter e de seriedade. Eu posso ter... Importante, hein? De caráter e de seriedade. Importante reconhecimento. Tomara que o Ottoni de Paula venha para a esquerda, né? Ou, né, vá para o centro. Ele tem feito um bom debate, um bom discurso. Entrou pro lado sensato das forças políticas do Brasil, o que é muito importante, para ir enfraquecendo, né, essa narrativa de malucos e de fascistas da extrema-direita. Muitas opiniões sobre a esquerda. Posso divergir terrivelmente deles, mas uma coisa eu posso afirmar: lá, ninguém solta a mão de ninguém. Muito bom, muito importante. É isso aí. Esse é o lema, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Bom, você tá vendo aqui, ó, Live Pix. Vamos fortalecer as narrativas de esquerda nas redes sociais. No YouTube, no Facebook, no Instagram, no X. Vamos, né, levar adiante o bom debate com esse nosso bom propósito do ninguém solta a mão de ninguém. Eu sou o Flávio Rezende, né? Manda qualquer valor aí. Bora fortalecer. Você participa, sua participação nós vamos colocar aí nos próximos vídeos, né? Manda um valor a partir de R$3 aí, pode contribuir com esse projeto. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Live Pix, para fortalecer essa narrativa, né? Uma das formas de apoiar e de fazer com que a esquerda tenha força para combater as mentiras da extrema-direita nas redes sociais é através dessa ajuda importantíssima que você pode nos dar para fortalecer este trabalho de disputar com a extrema-direita as narrativas nas redes sociais. Vamos fortalecer o debate progressista, o debate de esquerda, para, né, criarmos aquela força social capaz de impulsionar transformações para melhorar a vida da maioria das pessoas. Eu sou o Flávio Rezende, este é o canal A Voz do Cerrado. Se manifesta aí nos comentários o que é que você acha da declaração do ex-bolsonarista, um pastor de direito, Ottoni de Paula, dizendo que respeita agora, ele respeita porque já tacou pra caramba a esquerda, mas dizendo que a esquerda tem caráter e que dentro da esquerda ninguém solta a mão de ninguém. Se manifesta aí e compartilha este vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.